Fala Psi, estamos aqui para mais um Pod Psi, o podcast da Psi de Negócio. Hoje recebendo uma psicóloga muito especial, minha mentorada também, Clara Emília, que está aqui em Brasília, né? Veio para o evento Psi de Negócio e eu não poderia deixá-la sair daqui sem essa conversa. Seja muito bem-vinda, Clara Emília. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, te conhecer pessoalmente, Sim. Né? Que eu já conheço há não sei quantos anos, mas deve ter pelo menos uma década aí que eu a conheço. E fiquei muito feliz, muito honrada com o convite. Obrigada. Como é bom poder receber presencialmente, conhecer no presencial pessoas que me acompanham há tanto tempo. São mais de 10 anos aí no digital. E eu fico sempre com essa sensação que o digital é maravilhoso, mas o presencial é insubstituível. Com certeza. É Então, caloroso, né? é Coisa caloroso. que o digital não consegue trazer. Exatamente, por isso que estou sempre aí pensando em formas de estar pertinho de vocês, em experiências para a gente viver, para que a gente possa construir cada vez mais esses laços. Mas antes da gente conversar, as pessoas precisam te conhecer. Então fala um pouquinho quem é a Clara Emília. Bom, meu nome é Clara Emília Piffer, eu sou psicóloga há mais de 20 anos, não sei quanto tempo exatamente, mas há mais de 20 anos. Sou especialista em neuropsicologia e trabalho mais voltado para o público de superdotação e TDAH lá no interior do Paraná, em Umuarama. Uma cidade pequena, não é? Para vocês é uma cidade pequena, né? Quantos mil habitantes? 105, 110 mil habitantes, só a cidade, fora as cidades no entorno, daí eu não sei quanto que daria, mas a cidade mesmo é em torno disso. Como é ser psicóloga numa cidade pequena? Porque eu recebo muitas pessoas falando aqui, porque eu não consigo melhorar o valor da minha hora, porque minha cidade é pequena, porque aqui não tem pessoas que vão conseguir pagar 300, 400 reais nesse valor de hora. Algo que eu contesto. Embora eu não more numa cidade pequena, já morei em diversas cidades desse país, eu realmente acredito que todo lugar tem um público que tem um poder aquisitivo maior. Como é que é para você trabalhar na sua cidade e as possibilidades que você vê, ainda assim, morando numa cidade que também não é pequenininha, mas é menor que os grandes centros? Sim, bom, eu acho que é uma questão de posicionamento, é aquilo que você ensina muito pra gente, né? É uma questão de posicionamento. Umuarama em si não é uma cidade tão pequena assim que justifique alguém ter esse discurso, né? Talvez uma cidade de 10, 20 mil habitantes, que são as cidades ao entorno, como eu falei, né? Ali de Umuarama, talvez isso se justifique, mas ainda assim, o que eu percebo são profissionais que são generalistas, né? E que daí realmente não tem como cobrar um valor maior ou um valor justo por aquilo que elas deveriam saber, porque não sabem. Quando você é generalista, você não se especializa em algo para que você mostre o seu valor e os seus resultados. Desde a faculdade, Bianca, eu falava para as minhas colegas ali, né? Minhas, porque normalmente são só mulheres, nós nos formamos só em mulheres. E eu dizia, eu não quero atender adolescente, não é meu público, né? Também não quero atender idosos. E as minhas colegas falavam, como assim, né? Como assim você vai escolher quem você vai atender? Eu falava, lógico, porque eu preciso me especializar e estudar cada vez mais para me tornar melhor, para escolher aquilo que eu vou fazer de mais bem feito. E naquela época isso era pouco pensável, pouco imaginável, pelo menos para minha turma. E hoje é o que mais se fala. Sim. Né? Então eu acredito que o seu valor, né, o seu preço, não só o seu valor, vai ser baseado naquilo que você mostra de conhecimento específico em alguma coisa. Porque quem tenta resolver tudo não resolve nada. Exatamente. Quem tenta falar com todo mundo também não fala com ninguém. Exatamente. Mas você foi então construindo essa jornada, tinha essa visão, foi se especializando. Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua área de especialização e como que você ajuda essas crianças e famílias que muitas vezes chegam no consultório já com um diagnóstico, né, já com uma orientação para um olhar especializado pelas questões neurodivergentes. Conte um pouquinho como que funciona esse seu trabalho.
Bom, como eu falei, eu sempre quis atender público criança e adulto, até porque eles fazem muito sentido para mim. Eu preciso entender de adulto para fazer uma boa orientação a pais, né? Não só entender de crianças. Com relação ao público neurodivergente, que eu afunilei para TDAH e superdotação, porque temos aí autismo, né, e algumas outras questões, mas é justamente para eu ser a melhor nisso que eu escolhi. Né? E o meu interesse pela neuropsicologia, pela superdotação, pelo TDAH surgiu através do meu filho. Quando o meu filho teve o diagnóstico de TDAH, que eu já imaginava, mas a superdotação foi uma surpresa para mim. E aí eu vi que eu não sabia nada sobre superdotação, porque até hoje ainda a ideia que se tem do superdotado é um gênio, né? E é um gênio acadêmico. Então pessoas criativas ou pessoas com grandes habilidades motoras, por exemplo, que também podem ter uma superdotação nessa área, mas academicamente serem, digamos, normais, né? Não quero falar mediano, porque daí parece uma coisa medíocre, não é? Mas estão ali dentro, de fato, de uma média. São iguais aos demais. As pessoas não veem isso como superdotação, né? Bom, a partir disso, para eu entender o meu filho, para eu tratá-lo da melhor maneira possível dentro de casa, eu comecei a estudar neuropsicologia. Mas eu vi que eu tinha um nicho aí para explorar, né? Que se eu não conseguia atendimento especializado para o meu filho, outras pessoas também deviam estar sendo tratadas, procurando psicólogas generalistas e com poucos resultados, né? E aí eu me encantei por esse universo, descobri uma família toda neurodivergente. Encontro um diagnóstico e toda a família haverá de ter algo ali também. Exatamente isso. Para ser avaliado. E aí eu sou bem apaixonada mesmo por essa área, eu sempre gostei da área de neuro, mas quando eu fiz faculdade não se falava de neuropsicologia, não se falava de TDAH em adulto e superdotação eram gênios. É Einstein, né? A criança de 3 anos que toca piano lindamente e por aí vai. E então eu agora estou, não vou dizer que sei, mas estou descobrindo o que é de fato a superdotação, especialmente com relação às questões emocionais do superdotado. Né? Uma característica, faz parte do diagnóstico diferencial da superdotação, a questão da intensidade emocional, né? Das emoções mais afloradas do superdotado, que faz ele se sentir muito diferente, pouco entendido, pouco reconhecido, e é muito importante que tenha um atendimento psicoterápico especializado para o superdotado, senão ele vai, o próprio psicólogo, e não estou dizendo isso de maneira pejorativa, né, com relação ao psicólogo que atende um superdotado sem ser especialista, mas não vai entendê-lo nessa sua particularidade, né, nessa subjetividade do superdotado que tem a intensidade emocional como algo muito característico. E interessante porque dentro dessa área da neuropsicologia, a gente escuta falar muito sobre a parte do diagnóstico. Então, sim, a gente tem diversas profissionais focadas em diagnosticar. Mas eu sei que o seu olhar e a sua paixão vai para o acompanhar depois desse diagnóstico. Fala um pouquinho de como funciona esse após, ok. Até porque algumas psis são mães de crianças neurodivergentes e outras pessoas podem chegar aqui nesse podcast e queiram saber, depois do diagnóstico, tem vida depois do diagnóstico, né? Oxe, aí é que tem, né? Qual que é o seu olhar para esse pós que é tão importante? Bom, primeiro que eu vejo que muitas mães e até muitos adultos que às vezes reconhecem algumas características suas como podendo ser superdotado ou TDAH, muitas vezes até pelo diagnóstico do filho, né? Começa a se reconhecer, tem um pouco de receio de buscar o próprio diagnóstico. Sim. Né? Eu vejo muitas mães que elas falam, ele é do pai, já que superdotação é genético, né? Tem um componente genético, eles costumam dizer, as mulheres, hoje dia das mulheres, né? Costumam dizer, é o pai é muito inteligente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, mulheres, que normalmente são quem procuram, né, o atendimento psicológico.
cerca de 85% dos genes da inteligência vem das mães. Então, as mães têm dificuldade de se reconhecerem nesse lugar de superdotadas também, por Sim. conta do estigma, né? E eu digo que o diagnóstico, ele é o início de uma jornada. A gente descobrir quem a gente é só o início de um caminho a ser percorrido. Porque depois disso você consegue começar a se entender um pouco mais, porque você faz assim, se sente assado, mas ainda você precisa de um olhar para dentro mais profundo para você sair da dor de não ter sido compreendida, de não se sentir valorizada, de não se sentir pertencente uma vida inteira sem saber o porquê. Sim. Né? E isso deixa muitas marcas. E nesse seu trabalho, eu fui percebendo, né, e até na mentoria foi algo que a gente foi construindo, um olhar para os grupos, Sim. né, grupos de treino de habilidades. Como é que é para você pensar na construção da sua carreira para além da clínica do 1 a 1, que é o natural, né? Como é que é ir para além disso, pensando nos grupos e como é que funciona isso na sua clínica hoje? Bom, acho que como você já sabe e o seu público talvez tenha percebido, eu não sou a pessoa de pensar igual a todo mundo, né? Eu tenho ali um pezinho um pouco à frente, não sei porquê, não sei se é a neurodivergência ou alguma outra explicação. Mas eu sempre trabalhei com grupos, né? Desde grupos de emagrecimento, e depois que eu comecei a estudar neuropsicologia, e eu fui entendendo a dificuldade do superdotado em se sentir pertencente, de se sentir compreendido, até de se relacionar, né, de ter amizades. E aí eu estudei para fazer grupos de crianças superdotadas, para elas entenderem o que é a superdotação de fato, né, para a gente trabalhar essa questão da intensidade emocional, fazer a regulação emocional e também a questão das habilidades sociais. A partir disso, no meu retorno para o Umuarama, depois do diagnóstico do meu filho, eu criei, né, construí, montei grupos de atendimento para crianças superdotadas. Bianca, morrendo de medo, pensando assim, tomara que tenha 4 crianças para formar um grupo. Resultado, tive 10 crianças, formei 2 grupos, né? Hoje até as crianças me chamam naturalmente, não fui eu que criei isso. Como o nome do grupo é Super Kids, as crianças passaram a me chamar de Tia Super Clary. Vamos fazer uma figurinha disso, hein? É verdade, tem razão, não tinha pensado nisso. Então foi um sucesso o grupo, né? Esse ano agora a minha clínica está em plena reforma, exatamente nesse momento estão lá trabalhando para eu deixar o espaço que eu tenho mais aconchegante, né? E mais e bem adaptado para o atendimento em grupos. Então, a partir de março, abril, no máximo, eu estarei formando novas turmas de crianças superdotadas, né? E outros grupos também, porque no TDAH ou na dupla excepcionalidade, que é a superdotação e algum outro diagnóstico, TDAH, autismo, alguma outra questão, as crianças normalmente elas têm alguma questão, algum probleminha em função executiva. O que é função executiva? Né? O funcionamento desadaptado do córtex pré-frontal, onde atrapalha, né, traz problemas para atenção, foco, concentração, controle dos impulsos, regulação emocional. Então, eu tenho uma metodologia para trabalhar cada uma dessas funções executivas em grupo e separadamente. Lógico que algumas funções executivas são pré-requisito para outras, né? Mas são módulos independentes, módulos separados. Então, esse é o diferencial do meu espaço, né? Trabalhar em grupos, e aí teremos diversos grupos ali, inclusive para adultos também. Muito interessante, porque quando você consegue ampliar seu modelo de negócio
e colocar os grupos em função disso também, a gente consegue ampliar o impacto de uma forma muito grande. E no seu caso, para o caso específico da neurodivergência, a sensação de pertencimento, né, de encontrar também pessoas que vivenciam os mesmos desafios, é muito importante isso para o desenvolvimento, para além do trabalho que é feito no grupo. Sim. Né? Então, é um formato interessante não só para modelo de negócio, para você conseguir escalar as suas oportunidades, escalar o seu impacto, escalar faturamento também, como também como resultado final daquilo que você está se propondo. Me conta uma coisa, do tempo que a gente está tendo aí o acompanhamento, tem 1 ano, né? Que eu sou sua mentora. O que mudou nesse 1 ano aí de mentoria? Você sempre fala de sentar na cadeira, né? Eu saí da cadeira de psicóloga, né? Para sentar também na cadeira de empresária, né? Porque hoje eu tenho o meu espaço. Sim. Me fez ter coragem. Não porque eu não tenha medo. Você sabe que eu sou cheia dos medos, né? Quem não tem medo que atire a primeira pedra. Mas fez eu ter coragem de assumir o que eu quero, assumir as minhas ideias, né? De pagar o preço por isso, de não ficar esperando para que outros iniciem ou me incentivem a fazer alguma coisa, porque assim como na faculdade as pessoas achavam um absurdo eu selecionar o público que eu queria atender, muitas pessoas acham também um absurdo eu focar a minha clínica em grupos, porque para as pessoas em geral, clínica é para atendimento 1 a 1, e eu vejo tanto resultado nos grupos, né? Então, é o que você fala da escala, eu entendo isso como escala, porque a remuneração do grupo também é excelente, mas para quem faz parte do grupo, é um investimento menor do que na terapia individual, né? Faz eu pensar em outras possibilidades também, porque ontem mesmo, né, no evento Psi de Negócio, algumas pessoas vieram falar comigo, você faz grupos, eu quero fazer grupo, como é que faz? Opa, eu tenho Temos oportunidades. Exatamente, né? Então me fez pensar como empreendedora, não só como psicóloga, me fez avançar apesar dos medos, e me fez sair de uma cadeira confortável que eu estava para eu sentar numa cadeira desconfortável, mas que me traz muita realização. É recompensador, né? Agora eu vou fazer um bate-bola contigo. Ixi, eu falo uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Será que eu sou rápida assim? Bora colocar esse TDAH, essa superdotação em jogo aqui. Psicologia. Uma paixão. Psi de negócio. Uma grata surpresa. Simbora? Sim, bora. Querida, muito vamos obrigada. Juntas continuar. Vamos. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito orgulhosa de tudo que você construiu, dessa clínica maravilhosa que a sua cidade vai ter, que todo mundo que reside lá possa aproveitar, usufruir desse espaço, e eu tenho certeza que você e a sua equipe vão conseguir ajudar muitas famílias lá. Amém. Parabéns. Que assim seja, obrigada. E você que ficou até o final, no próximo episódio do Pod Psi, certamente teremos mais uma psicóloga maravilhosa para trazer insights e construções interessantes para você expandir o seu negócio. Se você ainda não é inscrita nesse canal, para tudo que você está fazendo agora, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, curte esse vídeo, aproveita, deixa aqui um recadinho para Clara Emília, se você gosta dessa temática, se você quer saber mais sobre isso. Clara, deixa aqui também o seu perfil, qual que é o perfil do Instagram? Meu perfil no Instagram é Clara Emília Piffer. Tá fácil. Tá fácil. A gente vai colocar aqui também na descrição do vídeo para vocês chegarem lá. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.